pede o hino do Vasco, que pra eles foi uma vitória. Me saiu bem nessa. Começou. Olha só, não tem vitória nenhuma. Não tem vitória nenhuma. O que a gente falou aqui na sexta-feira? Na tua vez, Cristo vai fazer assim, ó. Fechar os braços. A câmara Eu já imaginava. como é imaginava. que é o negócio hiperbárica, né? É hiperbárica. Viu? Ele tava se preparando. Eu queimei minha língua. Entendeu? Eu vou revelar o que eu falei no off. Falei, pô, se o Coutinho jogar, pelo menos ele tá fora de ritmo. Tá sim. Aí o cara vai lá e me pau, gol. Faz o seguinte. Toma! Sobe o hino do meu fogão. O líder. Brincadeira, daqui a pouco a gente fala do fogão. Porque antes teve clássico dos milhões, um empate, 1-1. E olha, que jogo. Olha, quando acabou o jogo de ontem, eu falei, é por isso que eu amo o futebol. Porque eu tava, assim, despretensiosa, então eu não tava nervosa, né? É bom, E né? estava achando o máximo tudo o que estava acontecendo. E teve protagonismo do Gerson pelo lado do Flamengo e do Felipe Coutinho pelo lado do Vasco da Gama. E com seu primeiro gol no retorno ao Cruz Maltino, já no finalzinho do jogo, essa foi a história do Coutinho. O Flavini que estava lá, acompanhou a partida e na volta eu quero saber o olhar de Pedrosa em cima do jogo do Vasco e o olhar de Vene Casagrande. Ih, não tá sorrindo. Mandou o VT. Fala, Flavinho. Um mergulho para empatar o jogo e, enfim, comemorar um gol com a camisa vascaína depois de mais de uma década. Estava ansioso por esse momento e eu queria muito estar em campo nesse último mês onde eu tive lesionado, mas agora já passou, tô de volta com o time e muito feliz hoje de ter marcado meu primeiro gol num clássico como esse, jogando aqui no Maracanã, com minha família toda presente, então saio daqui muito contente. Foi uma noite de estreias no Maracanã. Alexandre Plata pelo Flamengo e Jean David como titular pela primeira vez no Vasco. Alexandre mostrou logo serviço com uma boa jogada que o Plata não aproveitou. O equatoriano tentou de novo, mas jogou para fora outra vez. Na cabeçada do Pulgar, Léo Jardim confirmou a ótima fase que atravessa. Já o Esforça vacilou e o Arrascaeta teve tudo para marcar. Só que demorou muito para definir e não finalizou. Quem demorou para chutar também foi o David nesse contra-ataque. Acabou batendo pressionado e acertou o travessão. No lance, que a arbitragem deu impedimento. O estreante Plata voltou a aparecer no segundo tempo, servindo Bruno Henrique, que acertou a trave. O Flamengo pressionava e depois do cruzamento do Alexandre, Ortiz cabeceou no travessão. Até que o Gerson caprichou e colocou no canto do Léo Jardim, fazendo justiça ao time que jogava melhor. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. Está abaixo daquilo que nós queríamos como desempenho. Sim, está abaixo e nós reconhecemos. Quando parecia sem forças para reagir, o Vasco chegou ao empate com o gol do Coutinho aos 41 minutos. Sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. No clássico dos estreantes, brilhou a estrela do Felipe Coutinho. Foi o primeiro jogo no Maracanã, o primeiro clássico e o primeiro gol do craque no retorno ao Vasco. A gente vinha fazendo um bom jogo e acabou tomando um gol, então era importante a gente não sair perdendo hoje, pontuar. Coutinho foi cumprimentado, abraçado, festejado e mandou beijos para a torcida que saiu mais feliz do Maracanã. Meus amigos, nunca despreze a força do sentimento de uma pessoa traída e nem de um clássico regional, Vene Casagrande. Isso aí, e tem uma outra coisa muito forte também no Brasil, que aí é a lei do ex. Mas não aconteceu nada com isso, não. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale o lado do Vasco, Vene Casagrande o lado do Flamengo. E contigo eu pergunto, mereceu o empate o Vasco? O Flamengo foi um
grande parte aí da partida, ele teve alguns controles das ações. Você acha que o Paiva errou em algum momento da partida? Você gostou do que o Vasco apresentou? E depois é a vez de Vene Casagrande, que hoje ele não tá com muito sorriso, não. Eu acho que ele não tá feliz. Depende do ponto de vista. Fala, Pedrosa! Boa tarde, Fernanda, Boa Vene tarde. Casagrande, Boa tarde. galera de casa. Parabéns pela vitória, Pedro. Não teve vitória, não. Mas talvez tenha sido o Você jogo é que te tirou da... Talvez tenha sido o jogo que te tirou da briga pelo título. Sim. Que o negócio ficou longe. título, cara? Ué, título do Brasileirão. Se o Flamengo vence o Vasco, ele continua na disputa ali próximo. Eu acho que o Flamengo nem tá mais pensando no Entendi, Brasileirão, mas depois eu falo sobre depois isso. a gente fala. Perdão. Tá bom, gol do Coutinho, gol do Coutinho. Gente, pelo amor de Deus, não tem cadeira perto, não. Vocês estão muito nervosos, né? Pelo amor... Pedrosa não seria homem de fazer isso. Não, Datena! Não! Tira tudo! Negócio de banco, em show, cadeira... Não, Datena, não! Não, vai, Depois Pedro. não vai pegar ambulância, viu? Vai. Vamos lá. Eu acho que o Flamengo foi superior ao Vasco durante a partida. O Flamengo teve mais controle de jogo. Foi uma equipe mais organizada nesse sentido. O que quer dizer também que o Vasco, por exemplo, no primeiro tempo, teve uma postura defensiva muito bem postada, tá? Não só o Léo Jardim fazendo uma belíssima defesa, mas, por exemplo, o Maicon fez um jogo maravilhoso. Jogou demais, inclusive o Bruno Henrique não jogou no primeiro tempo, justamente pelo poder de marcação do Maicon. Paulo Henrique e Hugo Moura também, monstros, fisicamente, conseguindo preencher espaço, conseguindo ser muito importante ali naquela saída de bola do Vasco. E aí, esse foi o grande problema. Ontem o Vasco, na verdade, para mim, com o Jean Davi, o Payet e o David, não teve a condição de segurar a bola no ataque. Toda hora era bombardeado no controle de jogo do Flamengo. O Payet numa partida muito abaixo do que se espera dele. O Jean Davi não entendeu o que é um clássico Vasco-Flamengo, entrou em outra intensidade, apesar de eu achar bom jogador. Estava muito fora da partida. E o David é um cara também que ajudou muito na recomposição, mas com a bola ajudou pouco. Isso fez também com que o Verratti ficasse isolado. O Verratti, que é o principal jogador do Vasco, praticamente não tocou na bola ontem. Isso, obviamente, tem a ver com o fornecimento de jogadas que ele deveria receber dos jogadores que estavam atrás dele. Virando para o segundo tempo, o Flamengo continuou pressionando. E não é porque o Vasco não queria jogar, é porque o Flamengo realmente estava controlando a partida. Só que antes do gol do Flamengo, já estava nítido que o Vasco precisava mexer, Fernanda. Estava nítido que o Vasco não estava tendo controle do jogo e que o gol do Flamengo estava ficando maduro. E aí faltou a leitura do Rafael Paiva, na minha visão. As mexidas que ele fez após o gol são mexidas perfeitas. Só que essas mexidas poderiam ter sido feitas antes do gol. Inclusive, ele chama o Felipe Coutinho e pede para o Felipe Coutinho esperar 10 minutos. O que eu acho um erro, porque o Payet não estava entregando, o Jean Davi já tinha saído para o Ryan, mas o David não estava entregando e o Vasco estava sem válvula de escape. Jogar no contra-ataque contra o Flamengo, tudo bem, mas sem velocidade não vai acontecer. verdade. E o Flamengo, novamente, amadureceu o seu gol. O Gerson é um jogador de extrema qualidade. O Arrascaeta, mesmo sem estar 100%, consegue achar uma assistência e o Gerson bate chapado para fazer 1-0. Depois que o Rafael Paiva mexe no time, o que acontece? O Vasco cresce no jogo. E aí o que eu tenho que destacar aqui é a luta desse grupo. É como os 90 minutos contra o Vasco são longos. Porque se a gente for pegar as últimas partidas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Vasco não desiste nunca. Então, assim, eu acho que o Flamengo jogou melhor que o Vasco? Jogou melhor que o Vasco. Merecia a vitória? Talvez. Só que eu quero destacar aqui o poder de reação. O Vasco nunca se dá por vencido. E esse gol do Felipe Coutinho veio justamente nas 4 trocas que ele fez. Ryan arrancando pela direita. Emerson Rodrigues conseguindo fazer o cruzamento para o Pumita Rodrigues. Depois o Puma Rodrigues dá assistência, inclusive batendo para o chão, uma assistência difícil, e o desmarque do Felipe Coutinho, a qualidade dele para pisar na área e fazer o seu primeiro gol com a camisa do Vasco nessa volta. Um gol muito importante, um gol de um craque, um gol de um cara que passou por momentos difíceis aí nos últimos dias e que conseguiu novamente ser o jogador que ele sempre foi. É um cara que é muito diferente e, sem dúvida alguma, realizou seu sonho também, né? Porque ele sai daqui falando que o sonho dele era fazer um gol no Flamengo no Maracanã. E ele volta e calha do seu primeiro gol ser diante do Flamengo no Maracanã para evitar a derrota do Vasco. Leituras de jogo erradas à parte, o Rafael Paiva chegou ao seu 6º jogo sem saber o que é perder no Campeonato Brasileiro. E, obviamente, o bom trabalho do Vasco passa pelo técnico Rafael Paiva. Vene Casagrande, é a sua vez. Eu quero saber se você tá feliz ou triste. Você gostou do Flamengo? Achei uma boa atuação do Flamengo. Então, Fernandinho, eu brinquei... Olha a música que botaram pra você. Eu brinquei aqui, depende do ponto de vista, porque de fato depende do ponto de vista. Eu acho o seguinte, o Flamengo, se a gente for parar e analisar, o Flamengo fez uma boa partida. Eu acho que o Flamengo merecia a vitória a todo momento.
Em determinado momento do jogo ali, o Vasco até pressionou, mas acho que se a gente for parar e analisar todos os 90 minutos do jogo, eu acho que o Flamengo foi merecedor de ter a vitória. Só que no futebol não existe a meritocracia sempre, a justiça nem sempre vai prevalecer. Tanto é que, a partir do momento que o Flamengo vacila num lance, totalmente despretensioso, a verdade é essa, o Vasco foi lá, aproveitou e conseguiu botar a bola na rede. Mas no primeiro tempo e no segundo tempo, acho que o Flamengo foi muito superior. Gostei do jogo coletivo, dessa vez não tem como culpar o Tite pela não vitória, a verdade é essa, porque o Flamengo trabalhou muito bem, foi um jogo coletivo pela segunda partida seguida. O coletivo do Flamengo, para mim, foi o grande destaque, foi assim contra o Bahia, foi assim também contra o Vasco. Obviamente, individualmente falando, tem o Gerson, que novamente jogou muita bola, não só pelo gol, mas no meio de campo, ele comandando o meio de campo. E ele já sabe o tamanho dele, né? Ele sabe, exatamente. E a parte física é algo que me chama muita atenção, porque é um jogador que, além de estar jogando muita bola, no ponto de vista qualidade, também tem na quantidade. Olha quantos jogos o Gerson tem na temporada, está jogando muita bola. Infelizmente, o Luiz Araújo precisou ser substituído depois de ter sofrido uma pancada no joelho. O Arrascaeta acabou entrando e depois ele foi substituído porque a programação nem era para ele jogar tanto. Sim, você tinha dito isso nos seus canais antes Exatamente. do programa, do Ele ficou jogo, cerca né? de 70 minutos em campo. A programação era ficar no máximo 45 Ele minutos. mesmo pede para sair, Ele né? mesmo pediu para sair. E aí entrou o Gabigol no lugar dele. Muita gente questionando o Tite. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas a partida do Flamengo foi uma partida muito boa. Então, olhando o copo meio cheio, eu acho que o torcedor ele pode ficar feliz pela atuação, pelo desempenho. Obviamente, o resultado, se a gente for parar e analisar, não era o resultado que nem o Tite imaginava. Tanto é que na entrevista coletiva ele fala que ele demorou mais de 1 hora para dar a entrevista coletiva porque ele ainda estava no vestiário tentando entender o que tinha acontecido. Sim. E o que aconteceu foi o seguinte, foi a falta de concentração dos jogadores ou até mesmo um excesso de soberba achando que a vitória já estava encaminhada, sendo que eles esqueceram que do outro lado tem o Vasco da Gama, que é um time muito resiliente. A verdade é essa, a grande virtude do Vasco com o Rafael Paiva é nunca desistir. Os caras são muito resilientes. Eles sabem do limite deles, eles sabem da qualidade deles, eles sabem o que eles podem entregar. E eles nunca desistem. Eles não desistiram. Tanto é que eles conseguiram empate. Mas de maneira geral, Fernandinha, te respondendo, gostei do Flamengo, da atuação do Flamengo. Do resultado, eu acho que não foi justo. Eu acho que o Flamengo merecia a vitória. Mas, repito, no futebol nem sempre a justiça vai prevalecer. Você diz no tamanho do tempo de controle de jogo do Flamengo, Exatamente. né? O tempo maior foi controlado pelo Flamengo. O Flamengo botou 2 bolas na trave, por exemplo. Exatamente. Mas o ponto é o seguinte também, o Flamengo tem o Luiz Araújo e aí troca pro Arrascaeta, o jogo muda bastante. Não é pra melhor ou pra pior. O estilo de jogo muda. E depois troca, a saída do Arrascaeta também muda mais um pouquinho. Você pediu pra gente separar o início da origem, a origem Exatamente. do gol, do Vasco da Gama. O que você queria comentar em relação a isso? Cadê? Porque muita gente está crucificando apenas o Léo Pereira. Olha aí, ó. Eu acho que o Flamengo jogou bem coletivamente falando, mas quando sofre o gol, também sofre o gol coletivamente falando. O erro da jogada começa com o Léo Pereira, que ele estava lá no ataque porque a jogada tinha sido um cruzamento. Então ele estava lá, beleza, ele poderia ter pego a bola, ter tocado para o lado, ter segurado mais o jogo. Primeiro, ele tentou ir ao ataque, depois ele cavou uma falta, totalmente errado. E também a gente pode ver o Wesley, que é lateral direito, estava fazendo o que lá na ponta esquerda? Uma desorganização total. E logo depois a gente pode ver o Everton Araújo, o volante, teve a oportunidade de parar a jogada, fazer uma falta e... eu acho que ali faltou experiência do jogador, Sim. Ele acabou não fazendo isso. E depois a gente pôde ver a bobeada, a falha de marcação do Alexandre, que não soube marcar o Felipe Coutinho dentro da área. Mas eu acho que talvez nem tenha sido culpa do Alexandre. Quem era pra estar lá era o próprio Léo Pereira. Porque o Fabrício Bruno ele ficou perdido e, entre aspas, sozinho na jogada. Então não acho justo crucificar apenas um jogador. Eu acho que foi um erro geral. Um erro de concentração, excesso de soberba, falta de marcação, falta de desorganização. Mas nessa daí eu não vou culpar o Tite. Muita gente culpando o Tite por conta disso. Acho que o Tite não teve culpa. Acho que foi muito mais falta de concentração dos atletas numa jogada geral. De tudo isso que foi dito, Pedrosa, pra mim o menos culpado é o Alexandre. A gente sabe que o Coutinho é um cara que ataca muito bem os espaços. A gente tá falando ali na qualidade também do adversário. Olha isso, o Everton Araújo. Desculpa, Fernando, de te cortar. O Everton Araújo. Se ele puxa o Ryan, ele poderia ter feito a falta. Ele ficou correndo atrás do cara cerca de 10 segundos. Mas eu acho muito forte a gente botar e apontar só isso. Eu achei bacana que você apontou o todo. É isso. Mas a gente tem não que é justo entender ocupar que, um jogador só. Mas nesses elementos também tem a qualidade do adversário.
adversário. A gente tá falando de É um isso bom que eu ia cruzamento falar. do Pumita, que não é um cruzamento fácil. Aquela bola ali poderia morrer nos pés de vários laterais. Tem a velocidade do Ryan, o garoto correu muito com a bola. E o Coutinho, que atacou muito bem o espaço. Fala, Pedrosa, a sua opinião. Esse gol é característica do Vasco, tá? Você pode pegar os últimos 10 jogos do Vasco, você vai ver gols assim, com contra-ataque rápido, com velocidade. Inclusive o gol do Atlético Paranaense, que o Vasco faz em São Januário também, é com o Verratti indo lá atrás para poder fazer essa saída de bola, com o Ryan arrancando, com o Emerson Rodrigues arrancando. Então, assim, eu concordo com o Vene. Pra mim, o grande erro nessa, se eu fosse flamenguista, eu ia ficar chateado ali. Primeiro, o Wesley na lateral esquerda. O Wesley não tem que estar ali. Sim. E o segundo erro é, o Everton Araújo tem que puxar o Ryan aí, ó. Se ele puxa o Ryan aí, acabou o jogo. Não, e o Léo Pereira não pode cavar uma Exato, falta, concordo. gente. Inclusive, o Gerson até deu essa entrevista no final do jogo. Eu discordo completamente, que ele falou que acha que foi falta. Não foi absolutamente nada. O Tite Não- também falou isso. Não foi absolutamente nada nesse lance aí, ó. O Léo Pereira sente a carga nada. e se joga. Foi Olha lá, nada. ele se joga agora. O Foi Matheus nada. Carvalho nem encosta nele praticamente, ele se joga. Depois o Vasco consegue. Olha quem começa a jogada. Olha quem começa a jogada. Pode soltar. Solta aqui. O Pumita, Aham. que dá assistência no gol. Termina lá no final. Isso não é por acaso. Isso é do time do Rafael Paiva. O Rafael Paiva é um cara que consegue fazer essa equipe, principalmente no segundo tempo, ter essas transições rápidas. O Emerson Rodrigues, ele poderia ter errado aí, mas ele consegue fazer um lançamento. Olha esse domínio do Pumita, como é difícil. Isso Como é aí. difícil. E o Felipe Coutinho não desmarca. Pra mim, o cruzamento do Pumita é a cereja do bolo. E né? eu cereja também do bolo. acho. É porque, assim, ali vários jogadores no lugar dele teriam ou não dominado, não teriam conseguido dominar, Sim. ou não teriam conseguido cruzar daquela forma com Porque tantos ele bate desafios. pro chão. Desequilíbrio. Ele não cruza normal, Exatamente. ele bate pro chão. Essa é uma grande qualidade do Puma. Muito Só bem. pra finalizar meu comentário em cima do Flamengo, acho que a outra boa notícia também são as estreias do Alexandre e do Gonzalo Plata, tá? Sim. Estrearam muito bem. Verdade. Jogadores que não entravam em campo em partida oficial desde maio. Eu fiquei, assim, preocupado como que seria a atuação dos dois. E o Gonzalo Plata, ele atuou bem, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Fiquei com medinho, porque ele tá? ficou toda hora Ficou. mudando durante Toda o hora que jogo. ele tocava na bola, eu falei, pô, esse cara é o Catiço, meu Veloz, irmão. personalidade, Esse gostei cara é o dele também. Catiço. Então, assim, tem a boa notícia também, né? Não é só a má notícia. Muito bem. Cadê?